O Lar Adventista, capítulo 31. Segurança mediante o amor. O poder do ministério do amor. O poder do amor possui força maravilhosa, portanto é divino. A resposta branda desvia o furor. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade cobrirá a multidão de pecados. Sim, se aprendêssemos estas lições, quão grande não seria o poder para curar de que seríamos dotados. Como se transformaria a vida, e a terra se tornaria a própria semelhança e a mostra do céu. Estas preciosas lições podem ser tão singelamente ensinadas que sejam compreendidas mesmo pelas criancinhas. O coração da criança é eterno e facilmente impressionável. E se nós, os que somos mais idosos, nos tornamos como crianças, e se aprendermos a simplicidade, mansidão e o terno amor do Salvador, não encontramos dificuldade em tocar o coração dos pequenos e ensinar-lhes o ministério restaurador do amor. Do ponto de vista do mundo, dinheiro é poder, mas do ponto de vista cristão, o amor é poder. Há envolvida neste princípio força intelectual e espiritual. O amor puro tem especial eficácia para o bem e não pode fazer senão bem. Ele previne a discórdia e o sofrimento e leva à verdadeira felicidade. A riqueza é não raro uma influência corruptora e destruidora. A força é forte para ferir, mas a verdade e a bondade são propriedades do puro amor. O amor é uma planta que deve ser nutrida. O lar deve ser o centro do amor mais puro e da mais elevada afeição. Paz, harmonia, afeição e felicidade devem ser perseverantemente acariciadas cada dia, até que essas preciosas virtudes habitem no coração dos que compõem a família. A planta do amor deve ser cuidadosamente alimentada, caso contrário, morrerá. Todo bom princípio deve ser acariciado se queremos que ele floresça na alma. O que Satanás planta no coração, ruins suspeitas, invejas, ciúmes, maledicência, impaciência, preconceito, egoísmo e cobiça, devem ser desarraigados. Se permite que essas más qualidades permaneçam na alma, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Oh, quantos cultivam as venenosas plantas que matam os preciosos frutos do amor e debilitam o caráter. Não esquecer a própria infância. Não trateis vossos filhos apenas com severidade, esquecendo a vossa própria infância e que eles não passam de crianças. Não espereis que sejam perfeitos, nem os busqueis tornar de repente homens e mulheres em seus atos. Assim fazendo, fechareis a porta de acesso que de outro modo a eles poderíeis ter, e os impelireis a abrir outra porta às influências prejudiciais, a que outros lhes envenenem a mente juvenil antes que desperteis para o perigo que correm. Os pais não se devem esquecer dos anos de sua infância, de quando anelavam simpatia e amor, e como se sentiam infelizes quando censurados e repreendidos com irritação. Devem ser novamente jovens em seus sentimentos e levar a mente a compreender as necessidades das crianças. Eles necessitam de palavras ternas e animadoras. Quão fácil é para as mães o dizer palavras de bondade e afeição que enviem calor ao coração dos pequenos, levando-os a esquecer suas perplexidades. Pais, dai a vossos filhos amor, amai-os no berço, na infância, na juventude. Não lhes fecheis a fisionomia, mas mostrai-lhes uma face radiante. Conservar os filhos numa atmosfera adequada. As crianças precisam ser cuidadosamente acalmadas quando aflitas. Entre a infância e a idade adulta, os filhos em geral não recebem a atenção que deviam receber. Necessitam-se mães que guiem seus filhos de maneira que se considerem parte da família. Fale a mãe com seus filhos sobre as esperanças e perplexidades deles. Lembrem-se os pais que seus filhos devem ser cuidados por eles em vez de por estranhos. Devem ser mantidos numa atmosfera ensolarada, sob a guia da mãe. Ajudai vossos filhos a alcançar vitórias. Rodeai-os com uma atmosfera de amor. Assim podereis subjugar sua obstinada disposição. Quando os filhos necessitam de mais amor do que de alimento.
Muitas mães negligenciam vergonhosamente os filhos para que tenham tempo de bordar ou enfeitar desnecessariamente as roupinhas dos filhos. Quando estão cansados e realmente necessitados de seu cuidado, são negligenciados ou dá-se-lhes alguma coisa para comer. Eles não somente não necessitavam de alimento, como este lhes foi positivo dano. O que necessitavam era o doce abraço da mãe. Toda mãe deve ter tempo para dar aos filhos essas pequenas atenções tão necessárias durante a infância e a meninice. Assim poderiam as mães unir a si próprias o coração e a felicidade dos filhos. Ela é para eles o que Deus é para nós. Desejos razoáveis. Deveis impressionar sempre vossos filhos com o fato de que os amais, que estáis trabalhando no seu interesse, que a felicidade deles vos é muito cara, que apenas pretendeis fazer o que for para o bem deles. Deveis satisfazer-lhes os pequenos desejos sempre que razoavelmente o possais. Nunca deveis agir por impulso no governo dos filhos. Misturai autoridade e afeição. Cultivai e acariciai tudo o que é bom e amável e levai-os a desejar o mais alto bem, revelando Cristo a eles. Ao mesmo tempo que lhes negais o que lhes traria prejuízo, vejam que os amais e desejais fazê-los felizes. Quanto mais desamoráveis forem, mais deveis vos preocupar em revelar-lhes o vosso amor. Quando a criança tem confiança de que desejais fazê-la feliz, o amor quebrará todas as barreiras. Este é o princípio do trato do Salvador com o homem. É o princípio que deve ser introduzido na igreja. O amor deve ser manifesto. Há em muitas famílias a falta de expressar amor uns pelos outros. Conquanto não haja necessidade de sentimentalismo, há necessidade de manifestação de amor e ternura de maneira inocente, pura, dignificante. Muitos cultivam absoluta dureza de coração e em palavras e atos revelam um lado satânico do caráter. Terna afeição deve ser sempre nutrida entre marido e mulher, entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Toda palavra ríspida deve ser contida, e não deve haver sequer aparência de falta de amor de uns pelos outros. É dever de todos na família ser amáveis e falar bondosamente. Cultivai a ternura, afeição e amor que tem expressão em pequenas cortesias, em palavras e na solícita atenção. A melhor maneira de ensinar os filhos a respeitar os pais é dar-lhes a oportunidade de ver o pai dar bondosa atenção à mãe e esta mostrar respeito e reverência pelo pai. É pelo contemplar o amor nos pais que os filhos são levados a obedecer o 5º mandamento e a aceitar a injunção. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O amor de Jesus deve ser visto nos pais. Havendo a mãe conquistado a confiança dos filhos e ensinando-lhes a amá-la e obedecer-lhe, deu-lhes a primeira lição na vida cristã. Devem eles amar o Salvador e obedecer-lhe e nele confiar como confiam em seus pais e lhes obedecem. O amor que em fiel cuidado e correto ensino os pais manifestarem pelos filhos, em certo grau refletirá o amor de Jesus por seu fiel povo.